Oi, turminha do terceiro ano! Vamos para mais uma aula de história? Nós vamos continuar falando sobre o centro histórico, mas agora nós vamos falar sobre os prédios históricos, ok? Mas antes nós vamos relembrar o que aprendemos com a professora Luciane, que é a escritora do seu livro de história. Preste muita atenção! Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou bem feliz por estarmos juntos para mais uma aula de história. Hoje vamos estudar sobre os lugares de memória da cidade. Nesta aula teremos algumas atividades, então tenha em mãos o seu livro do terceiro bimestre na página 62, no capítulo 8. Então vamos lá? A cidade onde vivemos está em constante transformação. Já vimos nos bimestres anteriores que as nossas cidades têm uma cultura dinâmica, sempre em movimento, com muitas histórias para contar. Mas essas histórias só são possíveis de serem contadas se a população que vive nelas preocupar-se em preservar as suas memórias. Mas o que são as memórias de uma cidade? Assim como nós possuímos lembranças da nossa vida, da nossa família e gostamos de guardar alguns objetos do nosso passado, a cidade também possui lugares de memórias. Preste atenção nestes exemplos. Este é um bule que pertenceu à minha bisavó materna. Ele foi doado para minha avó, depois para minha mãe e agora ele me pertence. É considerado um bem de família, com cerca de mais ou menos 80 anos. O mais interessante deste bule são as histórias que minha avó e minha mãe contam sobre as ocasiões em que ele costumava ser usado. Eu cuido bastante dele e conto também para as minhas filhas essas histórias para que elas saibam quais os costumes da nossa família no passado. Este é um dos museus aqui de Porto Alegre, minha cidade no Rio Grande do Sul. O museu chama-se Joaquim José Felizardo e é um museu dedicado a contar a história da cidade. Nele podemos encontrar diversos objetos que pertenceram às diferentes pessoas no passado. Móveis, peças de louça, de roupas, ferramentas, utensílios, muitas fotografias e outros tantos objetos. O Museu Felizardo, assim como os outros museus do Brasil e do mundo, além de preservar as memórias das cidades, também se ocupam em oferecer educação, pesquisa e entretenimento para todos. Essas são as principais funções e importância dos museus. O exemplo que mostrei antes é de um museu histórico. Temos outro exemplo de museu histórico nas páginas 63 e 64 do livro, o Museu Imperial, que fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na página 64, vemos duas fotografias. Uma delas é da viatura imperial chamada de Berlinda, que foi construída em 1837. Ela servia para transportar a família do rei Dom Pedro II em ocasiões especiais. A segunda imagem é a comua, uma espécie de vaso sanitário utilizado no século XIX. Essas duas peças foram fabricadas há cerca de mais ou menos 180 anos. Observem bem, esta viatura e a comua ainda são utilizadas atualmente? Será que elas foram substituídas por outras com a mesma função, porém mais modernas? Converse com sua família sobre isso ou pesquise para saber mais e registre as suas descobertas. Há também outros tipos de museus, de arte, de ciências, de tecnologia, como os que são apresentados na página 65. E na sua cidade, existe algum museu? De que tipo ele é? Que tipo de acervo é possível encontrar nele? Você já o visitou? Não? Quem sabe convide sua família quando tiver oportunidade. Acredito que será um grande passeio com um belo aprendizado. Sabe, hoje em dia, quase todos os museus e espaços de memória possuem sites, blogs ou estão presentes nas redes sociais. O objetivo é facilitar o contato das pessoas com os acervos que eles abrigam,
e promover maior interação com estes bens culturais tão importantes. Procure na internet se os museus da sua cidade têm a opção de fazer uma visita virtual. Este aqui que vou mostrar para vocês é o Museu Paranaense Emílio Goeldi. Visitando o site, nós podemos ter acesso a uma grande parte do acervo que trata da grande sociobiodiversidade da região amazônica. Vamos fazer um exercício de imaginação agora. Quantos anos você teria mais ou menos daqui a 50 anos? 58, 59 anos? Você gostaria que as crianças e jovens do futuro soubessem como vivíamos aqui no ano de 2020? Será que seria importante elas saberem sobre o passado? O que você gostaria de preservar do nosso tempo para as gerações futuras? Pense aí, debata sobre isso com a sua família e escreva o que concluíram ao final da página 65. Você já ouviu falar dos arquivos? Hoje, temos como arquivar fotografias, criar e digitalizar documentos e armazená-los nos computadores, pendrives ou nas nuvens da rede de internet. Mas até poucos anos atrás, tudo era registrado em papel e se eram documentos com informações importantes, precisavam ser arquivados. Em todas as cidades do Brasil e do mundo, existem os arquivos que guardam documentos que contêm preciosas informações do passado. Mapas e fotografias, cartas e certidões, documentos oficiais, microfilmes, entre outros documentos. Na página 67, temos o exemplo de um documento bem antigo, de 1789. Ele é um recibo de pagamento de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso personagem histórico Tiradentes, o qual lembramos todo dia 21 de abril, feriado nacional. Tiradentes era alferes do Regimento de Cavalaria do Exército de Portugal, que colonizava o Brasil naquela época. Investigando esse documento, podemos ver como era a caligrafia de Tiradentes. Vemos também o nome dado ao dinheiro e o quanto ele recebia pelo seu trabalho. O mais curioso é a forma como se escreviam as palavras naquela época, bem diferente da maneira como escrevemos hoje, não é mesmo? E na sua casa, você possui documentos especiais e antigos que estão arquivados? Na página 68, finalizando o capítulo 8, propomos que você investigue, com a ajuda de sua família, algum documento desta lista. Se encontrar, registre o tipo de documento e observe com atenção os detalhes da época em que foi produzido, o tipo de escrita, palavras que não são mais usadas, a forma das letras impressas, o tipo de papel, alguma decoração em especial. Quanto mais antigo é um documento histórico, mais ele nos revela o quanto as pessoas eram diferentes na maneira de viver. Muitas vezes, essas maneiras antigas nos ensinam preciosas lições para os dias atuais. Um ótimo estudo e até a próxima aula! Oi, turminha! Vamos lá então? Olha, na página 72, prédios históricos. Observe este prédio do centro antigo da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Ele tem mais de 120 anos de existência. O Teatro Amazonas foi construído em uma época em que a rica sociedade manauense costumava apreciar a arte teatral. Ele foi feito com materiais de primeira qualidade e apresenta a mais requintada arquitetura da época. O tempo passou, crianças, e eles resolveram manter esse teatro porque ele era muito, muito lindo. Hoje em dia, ele é um patrimônio histórico nacional e as pessoas ainda vão nele para assistir a apresentações teatrais, de orquestras, manifestações artísticas e tudo mais. Então foi um lugar preservado para contar a história de Manaus. Aqui onde eu vivo, em sua cidade também existe um lugar, um espaço cultural criado há muito tempo e que continua exercendo a mesma função?
Então, olha só, o Teatro Amazonas ele foi criado para ser um teatro e ele continua sendo um teatro depois de tantos anos. Na sua cidade tem algum prédio que ele é antigo, ele foi conservado e ele ainda serve para a mesma coisa? Qual é o nome dele? Onde está localizado? Você vai responder isso na número 2. Em que ano foi construído e qual sua importância para o município? Você vai responder isso na número 3. Vamos passar a página então? Na página 73, há também construções antigas nas cidades que anteriormente tinham uma função e depois, agora ela tem outra função. Olha esse exemplo que está na sua página 73. Museu de Arqueologia e Etnologia, a Universidade Federal da Bahia. O lugar onde se localiza esse museu, ele passou por muitas transformações ao longo do tempo. Ele foi construído para ser um colégio de padres jesuítas. E como os padres eles foram expulsos pelo governo português, o prédio passou a abrigar um hospital militar. E com a vinda do rei de Portugal ao Brasil, em 1808, o local se transformou em uma faculdade de medicina. Finalmente, em 1983, depois de muitas reformas, o prédio se tornou um museu de arqueologia e etnologia. Quantas funções esse prédio exerceu? Ele foi criado primeiro para ser um colégio de padres e no final acabou se tornando um museu de arqueologia. Muito legal! Ele foi conservado, mas ele mudou de função. A arqueologia, crianças, que é o que este museu abriga, é uma ciência que utiliza processos de coleta e escavação de materiais que retratam os costumes culturais de povos antigos, como os fósseis, artefatos, monumentos. E a etnologia estuda as características culturais dos povos. Museu de Arqueologia reúne objetos de cultura material de povos antepassados que habitaram determinado lugar. Geralmente, as cidades disponibilizam espaços destinados aos objetos antigos que estavam soterrados na região e foram escavados por arqueólogos. Aqui mesmo, em Belo Horizonte, tem o Museu da PUC, de História Natural, e lá você pode encontrar alguns esqueletos de dinossauros que foram descobertos aqui na região de Minas Gerais. É muito legal. Na sua cidade, existe algum museu de arqueologia ou outro espaço cultural que abrigue objetos arqueológicos? Que tipo de material ele guarda? Descreva suas descobertas e explique como era a vida dos habitantes mais antigos da sua cidade ou região. Então, para responder essa questão, você vai ter que fazer uma pesquisa, ok? Pesquise e responda aí a número 6. Na página 75, você também vai pesquisar. Olha só. Pesquise em sua cidade uma construção antiga que, assim como o Museu de Arqueologia e Etnologia da Bahia, teve diferentes funções ao longo do tempo. Elabore uma linha do tempo mostrando datas, acontecimentos e transformações desde a fundação do prédio até a atualidade. Para isso, faça desenhos ou utilize recortes e colagens. Então pense aí, pesquise aí. Belo Horizonte tem algum prédio que antes exercia uma função e agora exerce outra? Pesquise e depois você vai fazer a linha do tempo. Em tal ano, este prédio ele servia para tal coisa. Depois ele passou a servir para esta finalidade. Ok? Vamos lá então. Na página 76, você vai responder o seguinte. Os centros históricos das cidades, eles passam por transformações. Mas a casa, a rua, a escola também se transforma. No quadro a seguir, mencione as funções antigas e as atuais dos locais indicados. Então, olha, na sua casa,
Existia algum cômodo que tinha uma função no passado e agora tem outra função? Na casa do meu pai, por exemplo, tem um quarto que ele era o quarto do meu irmão. Antigamente, no passado, ele tinha essa função, ele era o quarto do meu irmão. Mas, com o passar do tempo, meu irmão se casou, né? Tem a casa dele. Esse quarto, ele virou um quarto, uma despensa. Então, assim, os meus pais guardavam lá os mantimentos, algumas coisas assim que não usam muito, sabe? Então ficou um quartinho assim mais de guardar as coisas. Alguma construção na sua rua? Antigamente era uma coisa e agora se tornou outra? Pense aí. E algum espaço na sua escola? Por exemplo, olha só, aonde é a sala dos professores agora, antigamente era a sala das coordenadoras, da coordenadora e da orientadora. Agora se tornou sala dos professores. Era uma construção, né? Um cômodo da escola que tinha uma função no passado, mas que agora tem outra função. Você pode usar esse exemplo para colocar. Se você lembrar de outro, melhor ainda. Pense bem, tá bom? Vamos lá para a página então 77. Observe os objetos abaixo e relacione a qual lugar de memórias ele pode pertencer de acordo com a legenda. Então, Museu Histórico, Museu de Arqueologia, Arquivo, Museu de Arte, Centro Histórico. Você vai observar as imagens e nesse quadradinho branco que está em cima, você vai colocar a qual categoria ele pertence, esse objeto ou essa construção, tá bom? Seguindo aí, página 78, que é a última que você vai fazer hoje de história. A Joana ela foi passar a tarde com a avó, que mora em uma casa antiga perto do centro da cidade. A menina ficou bastante curiosa quando a avó resolveu mostrar alguns objetos que estavam guardados. Descubra quais são esses objetos, a função que eles tinham no passado e como eram utilizados. Se preciso, peça ajuda de uma pessoa mais velha que os conheça. Ai, eu não sou velha, mas eu já usei quase todos esses objetos que estão aí. Eu tinha esse primeiro objeto. Esse segundo objeto, o meu pai que tem um dele, mas eu nunca tive. Esse é bem antigo mesmo. O terceiro objeto eu usei muito. O de baixo aí, vermelho, também. Depois do vermelho, nossa, eu gravei muitas coisas aí nesse objeto. E o último aí, nossa, era difícil para encontrar os números de telefone nesse negócio. Então, olha aí, coloque a função e coloque o nome desses objetos, tá bom? Você vai se divertir fazendo isso. Um beijo, que Deus abençoe muito você. Aqui no final eu vou colocar a correção dessas páginas, tá bom? Depois você dê uma olhadinha. Um abraço!